começando agora sim o seu programa de saúde. É hora de pensar em como você pode levar a sua vida de uma maneira melhor, mais saudável. E hoje a gente vai falar sobre café da manhã, um assunto difícil para muita gente, embora a gente já saiba, né, que seja muito necessário. Mas eu começo o programa refletindo. Conta-se que certa vez Sócrates aconselhou o seguinte: quando você for falar algo sobre alguém, lembre-se das 3 peneiras: a verdade, a bondade e a necessidade. Só fale algo que você tenha certeza que seja verdadeiro. Se for algo bom, que ajude na construção e nunca atrapalhe a reputação de alguém. E por último, pense o seguinte: será que essa informação vai ajudar alguém ou vai resolver algum problema? Se a sua informação passar nessas 3 peneiras, ótimo, pode falar. Caso contrário, esqueça, porque vai ser mais uma fofoca que vai envenenar o ambiente e fomentar a discórdia entre irmãos. Sabe as palavras de Sócrates? Você também pode usar essas 3 peneiras aí na sua vida, se é importante, se é útil, se é verdadeiro, vai em frente, senão, ó, é melhor ficar calado. Mas a gente vai falar sobre uma coisa muito importante e útil hoje: café da manhã. Todo brasileiro gosta de dar uma passadinha no meio da manhã na padaria ou comer em casa, mas nem sempre é fácil fazer o café da manhã ideal. Então a gente está aqui hoje para desmistificar, para conversar sobre o assunto mesmo, e a gente trouxe aqui a Alessandra, que é nutricionista. Alessandra Araújo, bem-vinda ao Vida e Saúde. E eu quero saber o seguinte: por que o café da manhã é importante, Alessandra? O café da manhã é importante porque ela é a nossa primeira refeição, né? Quando a gente acorda, quando a gente começa o dia, quando a gente nutre o nosso corpo e coloca o quê? Energia nesse corpo. Ao longo do dia a gente vai precisar dessa energia. Então o café da manhã, Teru, ele é uma das refeições principais e a mais importante, né? Mas nem todo mundo vê dessa forma. A gente foi para as ruas, a Rafaela Martins foi para as ruas, foi para as padarias, vamos falar a verdade. E ela descobriu, conversou com as pessoas sobre o que será que elas comem. Eu quero saber se você se identifica também com esse tipo de comida de café da manhã. Olha só essa vitrine preparada para o café da manhã. Aqui tem coxinha, pão de queijo e outros tipos de salgados que o brasileiro, olha, adora comer. Mas não é só isso não. Aqui eles pedem outros pratos bem conhecidos também por nós brasileiros. Tradicional mesmo, que é o pão na chapa, o pingado, o cafezinho, o misto quente. Pão na chapa quentinho, pingado também quentinho. Essa cena aqui é bem comum nas padarias. Mas e aí na sua casa, como é o café da manhã? É parecido? Hoje eu vim tirar a prova dos 9 e vim descobrir o que as pessoas de fato gostam e costumam comer no café da manhã. Vamos lá descobrir? Café puro e pão com manteiga, pão na chapa. Sempre tem que ter então um pãozinho na chapa. Tem que ter um pãozinho na chapa. Aqui eu tô vendo que o senhor tá tomando um cafezinho. Café da manhã tem que ter café. Começar o dia bem tem que ter um cafezinho, né? Cafezinho, um pãozinho na chapa, um pão com queijo. É muito bom, né? Não abre mão disso. Não abro não. Antes de ir pro trabalho, qualquer coisa, um cafezinho é bom. Então, no meu dia a dia eu costumo tomar o clássico, né, café com leite, e geralmente eu sou mais do pão integral, com uma geleia. Hoje que eu vim aqui na padaria estou pedindo um queijo quente, mas meu dia a dia é um pãozinho integral com geleia. Ah, então gosta um pouquinho mais saudável o café da manhã. Isso, eu prefiro. Eu acabei de conhecer aqui o Júnior, tá tomando o seu cafezinho, e agora me diz, o que você costuma comer no café da manhã? Aqui nós costumamos tomar o pingado e lua de mel. Todos os dias? Todos os dias. Bom, basicamente isso que você está vendo. Café, o pão. Se tiver um cuscuz também, geralmente é bem-vindo. Mas é pão na chapa, queijo, café com leite. Bem básico. Você acha que o brasileiro ama esse tipo de café da manhã? Acredito que sim. Você acha que ele mudaria para uma alimentação mais saudável ou não abriria mão do pãozinho na chapa e do pingado?
Eu acho que não abriria mão. Talvez diminuiria. Mas diretamente eu acho que não abriria mão. Talvez você tenha aí até ficado com uma vontadezinha de fazer o segundo café da manhã, né? Calma, aguenta aí, daqui a pouco já chega o almoço. Alessandra, eu quero saber o seguinte, esse básico do café da manhã, o pão francês, vamos dizer, é um clássico, né? Toda família, a maioria, vai para a padaria cedinho, manda o filho lá buscar o pãozinho antes mesmo de ir para a escola quem toma café já está acreditando que está fazendo um bom negócio. Mas por que só isso aqui não seria suficiente? Então, vamos lá, vamos fazer uma pergunta só para a gente tentar visualizar isso aqui tudo, né? Teru, o que você visualiza aqui? Qual é a cor que você mais visualiza? O que está mais predominante? A cor predominante tá um marrom claro, branco, né? Tá nesse tom, amarelo. Isso. Não tem nada assim de cores exuberantes. De cores, né? Então, vamos lá. Por que o pãozinho francês, o tão famoso pãozinho francês, ele não é tão, assim, suficiente, vamos dizer, né? Mas é um costume de toda a população brasileira você ir lá na padaria cedinho e comprar o famoso pão francês, né? Às vezes você fica... É prático, é rápido, é baratinho. Acho que aumentou nos últimos, né? Não tá mais tão baratinho Não assim. tá tão mais baratinho, não. Se não me engano, acho que você pega 2 pãezinhos, você tá pagando aí, acho que R$4,50. Acho que chega a isso. Depende da região. Depende da região. Mas se você for analisar um pãozinho francês, ele é um pãozinho o quê? De cor o quê? Branca. Vamos deixar bem assim, bem claro. É um pãozinho que ele é basicamente composto por o quê? Farinha, água, gordura, não é? Fermento químico ou às vezes a própria mistura para pães, que geralmente as padarias é muito prático, né? Você vai lá, compra a mistura e você processa aquilo na madrugada, que é muito mais prático, e aquilo vai para a população, que é uma mistura cheia de aditivos químicos, de conservante, acidulantes, né? A farinha, ela passa por um processo de branqueamento, então você tem o grão do trigo, onde esse grão, que ele tem uma cor linda, né? Ele tem toda a casca dele, toda a parte interna, a parte externa. E o que a indústria faz? Ela leva esse grão, né? Ela vai processar esse grão até ficar o quê? Um grãozinho branquinho, que é aquilo que vai passar pelo processo de industrialização e virar farinha branca, aquela farinha refinada. Então, eu tirei tudo aquilo que é nutritivo. Né? Então, eu peguei aquele grão e fui descamando, deixou ele vazio. Vazio, sim. Mas me fala uma coisa, além do pão francês, às vezes a gente quer comer uma coisa diferente, uma rosquinha doce, né? A gente tem aqui algumas outras opções, o achocolatado da criançada. E o achocolatado, né? É até legal a gente mostrar esse achocolatado, que de chocolate a gente vê que não tem nada, né? Você deu uma mexidinha aí, que agitou uma corzinha. Mas se você for avaliar, de chocolate mesmo, de cacau mesmo... Tem pouquinho. Tem pouquinho, né? Você não tem nada. Se você for ler o rótulo dos achocolatados, já fala, não é chocolate, é achocolatado. Se você for observar a porcentagem de chocolate que tem, é mínima. Às vezes não chega a 30%, porque você tem açúcar, você tem vários elementos ali para compor essa cor do achocolatado. Né? Quero saber o seguinte, esse tipo de comida de manhã, ela dá uma saciada mesmo? O que acontece no nosso organismo quando a gente come, por exemplo, uma coxinha dessas logo pela manhã? Olha, quando você come uma coxinha pela manhã, né, a pessoa sente o quê? Feliz no primeiro momento, porque o que acontece? Eu senti vontade, né? A coxinha, por exemplo, ela é uma gordura. A gordura, ela tem uma propriedade de o quê? De estimular essa vontade. É tanto que quando a gente passa assim num lugar, que a gente vê aquele cheiro de fritura, a gente pensa assim, opa, comida. Pode ser que nem esteja com fome, mas dá vontade de comer. Você faz uma associação com o alimento e a gordura, ela tem essa propriedade. Então, quando você come uma coxinha, é um alimento frito, que é uma gordura ruim, que não vai trazer benefício nenhum para o teu corpo. Além disso, você tem o que ali dentro? A farinha branca. E é uma farinha branca compactada, lotada de gordura. Agora, é o seguinte, quando você falou do cheirinho, né? Quando você está indo na feira, por exemplo, vai de manhã sem tomar café da manhã e vê aquele pastel, seu café da manhã vai ser aquele pastel frito. Quando a gente come ou sente aquele estímulo de vontade de comer pelo cheiro, principalmente pelo visual também,
não dá pra mentir, gente. A gente só tem vontade de comer, a gente nem pensa em como é que foi preparado, que tipo de farinha que estão usando, se tem Sem fibra, dúvida. se tem vitamina, se não tem. O problema é que a gente está acostumado, Alessandra, Sim. a comer esse tipo de comida com naturalidade. Eu quero saber o seguinte, o café da manhã, ele já tem pesquisas dizendo que ele ajuda no processo cognitivo, então as crianças podem aprender mais ou menos, se Concentração. tomarem café da manhã ou não. Ajuda na concentração, ajuda na disposição, Sem então dúvida. fica mais devagar se não toma café da manhã. Eu quero saber se esse tipo de café da manhã, que é o nosso típico do brasileiro, ele vai ajudar nesses itens que a gente falou Olha de só, aprendizado, tá? Você falou Ou tudo. não? Vamos partir para uma criança. Acordou de manhã, está atrasado, tem que entrar na perua escolar. E o que a mãe faz? Ela dá um copo de achocolatado de 300 ml, ou às vezes Ou até manda mais. até na caixinha. Manda até na caixinha. E é por o quê? O que eu falei que aquilo tem mais? Açúcar. Aí a criança, ela tem que sentar na sala de aula, ela tem que ter um processo de quê? De concentração, porque ela precisa aprender. Ela precisa ter um equilíbrio, ela precisa sentar, ouvir, né? Você precisa ter uma troca. Eu preciso ouvir e eu preciso me concentrar naquilo que você está falando. Com tanta energia circulante, com tanto aquilo correndo no sangue. O açúcar tá querendo extravasar. Aí sabe o que a criança faz? Às vezes a professora fala assim, aquela criança não para quieto. Vamos passar para um adulto, né? Que geralmente o que o adulto faz? É o café, às vezes um pouquinho de café, eu não sei se você já observou, o pessoal para adoçar o café, ele coloca isso aqui de açúcar refinado, que é um açúcar que também passou por um processo tremendo na indústria. E aí toma esse café e o que acontece? Ele vai trabalhar, agitação do dia a dia. E aí ele também precisa de um processo de concentração, porque ele tem que trabalhar, ele tem que pegar o ônibus. E aí ele faz o que com o corpo? Ele passa por um processo de energia tremendo, que é aquele processo que ele que tem aquela falta de concentração, e quando ele necessita voltar ao seu estado normal, ao processo que ele precisa se concentrar para o trabalho, ele dá tipo como se fosse uma abstinência. Aí ele vai ter que beber mais um pouquinho, vai ter que tomar mais um pouquinho de pouquinho cafezinho de para café. continuar amanhã. Agora é o seguinte, Alessandra, a gente tem aqui uma mesa com outras opções de café da manhã que Sim. não são tão comuns para a maioria dos brasileiros. E eu queria que você desse uma comentada. Como é que a gente faz para mudar o hábito? Pensa aí na sua geladeira, na sua fruteira, o que você tem comprado no café da manhã ou já com antecedência. Sempre lembrando que a gente precisa tentar mudar os hábitos. Sim. Não é uma coisa fácil, Não. porém é possível. Olha, vamos lá. Mudança de hábitos. O que seria um café da manhã ideal O que seria? para o brasileiro? Vamos falar na prática, Alessandra. Não adianta a gente querer colocar um pavê no café da manhã Sim. que não vai acontecer. E o que acontece? Tem que mudança de estilo de vida. Você tem que começar assim, eu quero mudar. Então, primeiro Entender passo. a importância. Olha, eu vou mudar, eu sei que reconhecer o erro, né? Então, a partir do momento que eu vou reconhecer o erro, eu vou abrir os olhos, olha, vou mudar. Não, eu vou começar um estilo de vida. Você passou a noite inteira sem o quê? Sem comer. Tá. E ao mesmo tempo sem o quê? Tomar Água. água. Primeira coisa, o que eu tenho que fazer? Um copo de água. Um copo de água. Água, né? Essa água, ela já vai deixando o quê? Ela vai já me ajudando. Eu tô gerando o quê? Energia. Eu tô colocando o quê? Eu tô limpando. Eu tô hidratando o meu corpo. Então, ela já vai dar uma tranquilizada ali. Aí eu tomo essa água, espero um Toma. pouquinho, de repente me troco, escovo o dente e venho para tomar um café da manhã. Mas aí eu não tenho tempo. Sim, como é que eu faço? Eu não tenho tempo porque eu preciso sair e o que eu tenho tempo é só daquilo, né? Um pingado, alguma coisa. Então, o que eu faço? Não tenho tempo. Preciso me alimentar bem. O que eu faço? Fruta. E aí, se eu não tenho tempo e eu só tenho, vamos supor, eu tenho uma fruta que também Dá não... trabalho que descascar. dá trabalho. Então, o que eu faço? Eu tenho que pensar, mudança de pensamento, mudança de estilo de vida. Eu já tenho que prever isso um dia anterior e fazer o quê? Vou colocar na geladeira e já vou picar. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre organização, assim, para o café da manhã no próximo bloco. Então, organização, guarda aí, é uma coisa importante para você mudar o seu hábito. Então, de repente, tem algumas frutas que não precisa de preparo. E no Brasil, né? A gente tem fruta em abundância, né? Por que é importante comer fruta de manhã no café da manhã, Alessandra? Porque a fruta no café da manhã, ela prepara o teu corpo para o restante do dia, para o recebimento dos outros alimentos, porque ela gera Legal. o quê?
ela vai fornecer o quê? Vitaminas. E as vitaminas são essenciais para o processo de degradação de outros nutrientes. Então, eu não posso ficar sem... Traduz. Sem as vitaminas, eu não consigo, por exemplo, realizar cálculos ou concentração, é isso? Energia? Mas mais que isso, vamos supor, ela ajuda, é como se ela segurasse o outro alimento e ela ajudasse a absorção desse outro nutriente no nosso corpo. Quer dizer, não adianta comer tudo e não aproveitar nada. Eu tenho aqui também alguns outros grupos das proteínas e também dos carboidratos. Vamos explicar para o pessoal essa proteína. A gente está falando de uma proteína de origem o quê? Vegetal. Certo. Então aqui a gente tem as oleaginosas, que são as castanhas em abundância no norte do país. Amendoim, coco conta. O coco conta, que é uma gordura muito boa. Olha aqui, a própria sementinha de girassol, né? Que geralmente a gente vai lá e dá pro passarinho, né? Não é um pouquinho disso por dia? Quanto eu preciso? É claro que geralmente quando a pessoa pensa numa oleaginosa, numa castanha, a gente quer pegar um potinho com muito sal e o quê? E comendo aquilo como se fosse um salgadinho, né? E não, na verdade a porção, ela é uma porção pequena. Aí é caro, olha, eu não tenho condição de comprar uma castanha de caju ou uma amêndoa, mas eu vou o quê? Um próprio amendoim. Né? O amendoim que é tão barato, às vezes vende na feira. Dá para comprar cru no mercado? Dá para torrar em casa? O quilo do amendoim hoje está em torno de R$6, o preço, E agora vamos falar eu queria saber do ingrediente principal do café da manhã do brasileiro, que é o pão. Se você mora no norte, no nordeste, de repente você não come pão, come tapioca, come cuscuz. E eu quero saber quais são as opções assim que a gente também aqui pode colocar no nosso café da manhã, Alessandra. Eu acho assim, né, que nem você falou do pão. Hoje em dia a gente tem N opções de pães já enriquecidos. O que é esse pão enriquecido? Com semente, com a própria farinha integral. Então, a gente tem esses pães mais rústicos, né, que são pães que agregam mais nutriente. Aí, Teru, geralmente o pessoal fala assim pra mim, nossa, o pão integral ele é mais calórico do que o pãozinho branco. Se você for olhar na tabela nutricional, realmente ele é mais calórico. Mas por que ele é mais calórico? O que eu falei? Ele nos traz mais o quê? Elementos. Sim. Ele tem mais o quê? Ele tem o quê? Fibras, semente, pelo menos, né? Fibras. Então, quer dizer, se eu tenho mais, é uma soma matemática, eu estou colocando mais. Porém, eu estou fornecendo para o teu corpo mais o quê? Mais nutriente, que me ajuda no processo de digestão, de degradação, que isso está me ajudando a fornecer o quê? Energia, uma boa energia durante o dia. Certo. Então, por mais que isso tenha um valor calórico, pode ser até maior, mas a soma final é melhor. Lembrando o seguinte, quando você sai de casa, é igual você pegar um carro, né? Sem gasolina, você não vai muito longe, vai até o quarteirão seguinte. Se você sai de casa sem café da manhã, é como se você estivesse andando por aí sem combustível. Vai faltar energia, vai faltar disposição, até o humor vai ficar abalado, né, Alessandra? Até o humor vai ficar abalado, né? Alessandra, quero agradecer pelas explicações por enquanto. Ela vai voltar aqui, vai trazer mais uma dica bem legal sobre café da manhã na prática aí para você. A gente vai acompanhar agora como se preparar leites vegetais, que também é um outro item importante do café da manhã e tem mudado bastante assim o nosso hábito de consumo de leite. Leites vegetais são importantes e você vai ver uma opção que de repente se adapta aí à sua realidade, à sua vida. Vamos ver, foi feito lá no Cevisa. Olá, meu nome é Cíntia Mauren, eu sou nutricionista aqui no Cevisa e hoje a gente vai aprender a fazer uma receita de leite vegetal. Na verdade, o leite vegetal pode ser feito de diversas matérias-primas. Nós temos o arroz, castanha do Pará, a quinoa, amendoim, gergelim, as amêndoas, a aveia e a castanha de caju, que é o que a gente vai fazer hoje. E para a receita de hoje, nós vamos usar a castanha de caju, um pouco de aveia, água e sal para dar apenas uma temperada. Então, a gente coloca a castanha que ficou de molho. Mais ou menos meia xícara de aveia, que vai ajudar na consistência do leite, mas quem não quiser usar aveia não precisa, ela é opcional. E cerca de 2 a 3 xícaras de água. E então nós vamos bater. Muitas pessoas acham que o leite vegetal ele é muito complicado de fazer e às vezes até caro. Mas a verdade é que quando nós fazemos o leite em casa, a gente tem maior qualidade na nossa bebida porque nós não colocamos aditivos químicos, aromatizantes, corantes
e outros elementos que a indústria utiliza para aumentar o seu tempo de prateleira. Então, dessa forma, nós temos um leite muito mais saudável, muito mais natural, que vai trazer diversos benefícios para a nossa saúde. Então, depois que nós liquidificamos a castanha, a aveia e a água, nós vamos peneirar. É legal que a gente possa utilizar um recipiente que tenha essa abertura aqui maior para que a gente consiga filtrar e peneirar bem o nosso leite. E a tela da nossa peneira deve ser bem fininha, para que a gente consiga realmente deixar passar apenas o líquido e o resíduo ficar aqui na peneira. Então, nós vamos peneirar. Fica um líquido bem fluido e muito saboroso também. E aí vocês percebem que a gente retirou aqui todo o líquido e sobrou na peneira um resíduo. Não jogue esse resíduo fora, porque esse resíduo é riquíssimo em proteína e mais tarde ele vai virar uma outra receita também. Então, depois que nós peneiramos, nós vamos transferir aqui para uma jarra. Olha que lindo. Delícia esse leite. E o leite vegetal pode ser utilizado de diversas formas. Nós temos aqui como exemplo um leite batido com banana e morango como uma vitamina, o leite com coco, mas você pode utilizar em mingau, bolos. Vocês podem utilizar esse leite que vai trazer muito ganho para a sua saúde. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Olha aí, a Cíntia lá do Cevisa trouxe uma receita bem prática para você. Você pode fazer com amendoim, pode fazer com aveia, com arroz, com o ingrediente que você tiver aí à mão, que seja mais fácil, mais barato para você. Mas é importante você pensar e experimentar coisas diferentes, mais saudáveis. Olha só, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, a gente vai conversar um pouquinho sobre como organizar um bom café da manhã que seja saudável e também, prático para você. E ainda vai ter receita aqui no programa de barrinha de cereal saudável. Ótima dica também para o seu café da manhã. Não sai daí não, é já já que a gente volta.